você puder abrir a sua Bíblia, nós temos lido um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. E o capítulo 14, a gente optou por ler a partir do versículo 22, mas nesse capítulo, aqui nesse contexto, tem algumas histórias que são interessantes para nós meditarmos, mas nós vamos nos deter na passagem que nós lemos, que é sobre o milagre ou a maravilha que Cristo opera andando sobre o mar. E quando nós lemos esse texto, nós conseguimos extrair aqui uma percepção de que ele é pedagógico. Ele foi escrito aqui para nos ensinar uma lição. Quando a gente lê o capítulo 14 deste Evangelho, nós vemos as narrativas, não é contada a morte de João o Batista, a multiplicação dos pães e peixes que Cristo obrou naquele dia, e fecha aqui sobre este livramento dado aos discípulos. Quando a gente para raciocinar sobre este contexto que nós lemos aqui, do milagre, da maravilha operada, de Cristo livrá-los de uma tempestade que sobreveio tamanha, e eles mesmos, discípulos experientes, achavam que iam perecer, nós temos que olhar com detalhe aqui para esse contexto. Observe que a narrativa diz que Jesus ouve falar de que João foi morto. Está aí nos primeiros versículos do capítulo 14. Então segue a história dizendo que Jesus, ele procura se isolar para um lugar deserto, provavelmente pelo choque da notícia de que perder alguém que foi o precursor do seu ministério, digamos assim. Aquele que veio pregando, como nosso pastor disse hoje à tarde no culto de missões, no deserto clamando e já preparando o caminho para que aquele que de fato viria para perdoar os nossos pecados chegasse. Porém precisaria de alguém para lhe apresentar, e João vai diante das indagações que lhe são feitas, se ele era o Cristo, se ele era aquele que deveria ser esperado, e ele vai dizer: não, eu sou apenas uma voz que clama, vai vir alguém aí e eu estou preparando o caminho para ele, esse aí vai batizar, esse aí vai salvar, esse aí vai fazer o que lhe apraz, porque para isso Jesus veio a essa terra. Então a gente vai perceber que quando Jesus, ele ouve aqui a narrativa de que João o Batista está morto, há uma tristeza no seu coração, porque não podemos esquecer que, embora fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. Então Jesus sentiu fome, dor na cabeça, tristeza, decepção, sentiu a dor da traição, ficou triste, angustiado, como ele mesmo pede oração aos seus discípulos no último dia: minha alma está angustiada até a morte. Você vai perceber que em Jesus também há esse sentimento de humanidade, sem tirar a sua divindade, obviamente. Só que quando Jesus escuta essa palavra, ele procura se isolar, como qualquer pessoa que tem uma notícia de impacto. E quem já recebeu uma notícia de impacto aqui sabe muito bem do que eu estou falando, não é? E Jesus procura se isolar, mas o texto vai dizer que quando ele chega lá, alguém soprou no ouvido da multidão, e ele, quando vai desembarcando, a multidão já está lá esperando ele. E aí o texto diz que ele olha, e com aquele olhar de compaixão, de misericórdia, ele deixa a sua dor pessoal de lado e vai atender a sua chamada, que ele veio para aquilo, não é? Para libertar, para curar, para fazer aquilo que o seu ministério lhe trouxe aqui, digamos assim. E aí nós vamos perceber que acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, e nós entramos agora nesse contexto que nós lemos nessa noite. Quando eu olho para esse texto aqui, Jesus no versículo 22 diz assim: e logo ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Ele não conseguiu se isolar,
não é? O evangelista Marcos vai dizer no capítulo 6, versículo 31, salvo engano, que ele não tinha tempo nem para comer diante do número de pessoas que iam e vinham precisando de um milagre da parte dele. Ele veio aqui para isso, porque Lucas diz lá em Atos, né, que ele foi ungido para isso. Então a gente vai perceber que ele, depois que despede a multidão, que atende, entre aspas, os anseios da multidão, humanamente falando, ele diz aos seus discípulos o seguinte, versículo 22, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, para a gente acompanhar. Ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. A gente pode já começar a raciocinar aqui. Jesus não pede por favor, Jesus não pede por obséquio, Jesus ordena, Jesus vai compeli-los a entrar. Possivelmente há uma grande probabilidade de um deles ter dito: mestre, podemos ir com o senhor? Quem não gosta da companhia de Jesus? Quem não quer estar perto de Jesus? Os discípulos, mais do que ninguém, sabem disso. E eles dizem assim: provavelmente podemos ir. E pela maneira que Jesus os compele, dizendo: não, entrem no barco e passem para o outro lado, e lá nos veremos. E eles entram no barco, Jesus despede a multidão. E o versículo de número 22 diz que, despedida a multidão, ele vai para o monte orar. Ele procura isolar-se, porque mesmo sendo o Filho de Deus, e isso fica como exemplo nessa noite para mim e para você, que se ele, sendo Filho de Deus, precisava de momentos a sós para falar com o Pai, para orar, para buscar, quanto mais nós nessa noite precisamos sim da graça, da presença, da misericórdia, do nosso momento a sós com Deus, porque só assim vamos vencer as tempestades dessa vida. Glória a Deus. Só que diante desse inteirinho aqui, os discípulos já estão no meio do mar. E a Bíblia diz que o mar, ele começa a ficar encapelado, agitado. É interessante que aqui não é propriamente um mar. Os irmãos que estudam sabem que aqui na verdade é um lago, né? É o lago de Genezaré. Mas como era um grande rio, né? Alguém diz que é o maior rio, reservatório de água doce do Oriente Médio. Não é muito grande, mais de 21 quilômetros de extensão, muito grande, 14 metros de largura, e ele é ladeado, ele fica encurralado por montanhas, não é? De um lado fica do lado oriental fica o Monte Golã, do lado ocidental fica as montanhas da Galileia, da frente fica o Monte Hermon, que tem gelo o ano todo. E possivelmente aqui alguém explica que foram esses fenômenos de frio, desce, quente, essa compressão, essa depressão fez com que houvesse uma ventania muito forte, de maneira que as águas começassem a ficar turbulentas, levando os discípulos a essa situação de desconforto, né? A gente entende aqui que porque esse texto é pedagógico, nessa noite o Espírito Santo vai tratar conosco, nos dando lições aqui neste lugar. Por quê? Porque a ideia que nós temos quando aceitamos o Evangelho de Cristo na nossa vida, é que a nossa vida vai ser só sombra e água fresca, não é? Aliás, já alguém por aí pregando, bota logo a marca assim: quer parar de sofrer? Venha para cá. Mas no Evangelho de João 16:33 diz assim: Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, vai ter luta, vai ter prova. Se tem alguém aqui não evangélico, já vai aprendendo de verdade com o Evangelho nessa noite. Você não vai aqui para esquecer os seus problemas. Jesus vai fazer uma lavagem cerebral em você, nada disso. Mas é o Evangelho que está dizendo assim: lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora sim, há o cuidado de Deus para quem entrega a sua vida a ele. Então os discípulos estão lá, o mar está revolto. Não preciso lhes dizer que vocês sabem que a grande maioria dos discípulos eram acostumados com água, suas profissões lhe denunciavam. Mas quando é algo para nos ensinar lições, as nossas habilidades não contam muito. Quando Deus quer tratar conosco, nos ensinando a depender da graça e do Evangelho, as minhas habilidades humanas não vão contar muito para esse negócio não. Então o segredo nessa noite, você que está se identificando com essa palavra, que aceitou Jesus, está vendo a sua vida complicada, porque acontece sim, entrega a tua vida, literalmente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Esta palavra eu estou dizendo para crente. Porque a gente percebe que os discípulos estão acostumados a estar em mar, mas aqui eles perdem o controle. Há um detalhe aqui, porque a Bíblia ela é cheia de detalhes, e perdendo detalhes a gente pode perder grandes lições. Por isso que devemos ler o texto com muita atenção. Jesus está orando, e eu não preciso aqui tentar adivinhar para saber que Jesus já sabia que tinha uma tempestade ali no meio do caminho. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar.
e estava sendo jogado de um lado para o outro, e possivelmente eles dizendo: vamos morrer. É possível que na indagação de algum deles tenham dito assim: pelo menos da outra vez Jesus estava no barco, pelo menos da outra vez ele estava dormindo, mas ele estava lá, a gente tocou nele, acordou ele, e agora? Cadê Jesus? Porque na concepção dele é de que Jesus está esperando a gente lá do outro lado. Mas só que no meio dessa tempestade, no meio desse mar, levantou-se essa tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui que provavelmente você já saiba, mas é para refrescar sua mente. Jesus deu a ordem a ele dizendo assim: entre e passem para o outro lado. Jesus não disse assim: olha, no meio do caminho vai ter problema. Não, Jesus não disse isso. Jesus deu a sua palavra dizendo assim: entrem e passem para o outro lado. Ou seja, se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Porque a palavra dele é maior do que qualquer tempestade que se levantem para tentar naufragar a nossa embarcação. Aleluia. Jesus está orando, está sabendo que o navio dos seus amigos estão quase indo a pique, e ele resolve agora vir na quarta vigília da noite. Outra indagação: se os romanos dividiam as vigílias em 4, por que Jesus não socorre-os na primeira? Por que Jesus não socorre-os na segunda? Por que Jesus não vem na terceira? Já que quem ama tem cuidado, já que quem ama se preocupa, já que quem ama zela. Jesus parece que propositalmente deixa para vir na última, já entre 3 e 6 da manhã. Aleluia. Ele aparece ainda mais sem avisar nada, porque até então os discípulos estão achando que vão encontrar, se conseguir passar pela tempestade, encontrar Jesus do outro lado. Aí já vem Jesus por cima do mar, no meio de uma tempestade. O que é que você fazia? É fácil criticá-los nessa noite, depois que você sabe que Jesus resolveu o problema. É fácil dizer assim: mas esses homens não tinham fé andando com Jesus. E por que você murmura muitas vezes andando com Jesus? E por que nós o indagamos muitas vezes diante de problemas que nos sobrevêm e achamos que vamos perecer, se a ordem dele é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Aleluia. Não é preciso eu dizer nessa noite, porque a Bíblia já disse para você. Ele está bem pertinho de você aí neste lugar. O Espírito Santo está com você, está em você. Ele intercede por nós nessa noite com gemidos inexprimíveis. Enquanto tu entra neste lugar, está dizendo: Pai, e esta minha situação, o Espírito Santo está dizendo para você: adore o meu nome, porque eu dei uma ordem para você. Há um caminho para você passar, há um céu para você chegar. Se você permanecer na minha presença, aconteça o que acontecer, tu chega no lugar que Deus determinou. Aleluia. Então eles, é um fantasma, achando pouco a tempestade, e agora vem um fantasma. Aí Jesus sabe a estrutura. Eu dizia hoje à tarde aqui uma irmã, ele conhece a nossa estrutura. Jesus sabia que não daria nem tempo Jesus chegar no barco. Do meio do caminho já dizia: eles vão morrer. Ele disse assim: sou eu, se aquiete, não temas. Muitas das vezes que nós precisamos não é dinheiro, é uma palavra dizendo assim: não temas, o Senhor está contigo. Aleluia. Não sei se tem pessoas desta natureza neste lugar, que adentraram esse lugar santo aqui dizendo: Deus, a minha vida está assim, eu te sirvo, eu tenho buscado a tua presença, eu tenho procurado ser íntegro diante de ti, mas as lutas têm se avolumado diante de mim. O Senhor está dizendo assim: eu estou no controle de todas as coisas. O fato de Jesus ir por cima da água, para mim, a interpretação é essa: é que ele quer mostrar aos discípulos que o controle está na mão dele. Porque na ótica do discípulo, só chegando do outro lado, Jesus sabe que quando nós não conseguimos chegar, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer e para dizer: não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. A tempestade era mais forte que eles, já dissemos aqui. Embora habilitados profissionalmente nessa arte de pescaria, mas eles não conseguiram administrar, porque tem situações na nossa vida que não conseguiremos administrar se Deus não nos der graça. Não vamos sobreviver se não for a misericórdia de Deus na nossa vida.
Eles não conseguem. Jesus disse: eu preciso ir agora. Eu preciso socorrê-los agora. Eles só aguentaram até essa quarta vigília. Mas pelo que eu estou vendo, não vou aguentar eu chegar nem no barco. Aí ele disse: aquiete, estou chegando. Sou eu. Agora, você quando vê um texto desse, o que é que você tira de raciocínio? Não é a ideia que eu comecei dizendo, de que servir a Deus nos isenta de qualquer problema? Quem imagina, por mais que venha raciocinar, de que se Jesus dá uma ordem, no meio do caminho vai se levantar uma tempestade para nos matar? Quem? Eu acho que até como logomarca dizemos assim: se Deus mandar, eu vou. O problema não é Deus mandar, que a palavra dele tem poder. O problema é o que você vai enfrentar no meio do caminho. Você está preparado para isso? Porque às vezes chegamos aqui com a ideia de que cheguei aqui, aceitei o evangelho, agora pronto, parei de sofrer. Lamento te decepcionar nesta noite, mas aqui também tem prova, aqui também tem lutas. E eu não estou aqui como pregador do caos, eu estou aqui como pregador do evangelho da verdade, de que mesmo discípulo de Jesus, aleluia, vai ter momento na minha vida que o meu barco vai parecer ir a pique, que mesmo eu servindo ao mestre, aleluia, eu vou ter a percepção, eu vou começar a raciocinar: meu Deus, eu vou morrer. Mas o Espírito Santo, dentro dessa pedagogia de evangelho, vai dizer para mim e para você: você não morre não, porque eu te chamei. Quem está controlando a tua vida sou eu. Isso é só vento, isso é só tempestade que tem se levantado, mas o Senhor teu Deus, aquele que te toma pela tua mão direita e diz: não temas, que eu te ajudo. Não se espante, o Senhor está cuidando de você, da sua casa, da sua família, porque Ele cuida daqueles que servem ao seu nome. Aleluia. Mas tem lutas. Outra questão aqui que a gente analisa, como eu já falei, tinha tantas vigílias, Jesus vem na última. Seria mais ou menos isso. Por que tanta demora? Como conciliar as demoras, entre aspas, de Jesus com a minha ansiedade? Como alinhar, traçar um paralelo entre as demoras de Jesus e a minha urgente, gritante necessidade? Isso é desafiador. Por isso eu digo: o evangelho não é fácil. O evangelho que nós pregamos, ele não é fácil. Porque o nosso pastor disse hoje à tarde que o evangelho confronta. E um dos confrontos é a ideia de que eu estou aqui, está tudo certo. Não, você não está vivendo dentro de uma redoma blindada. Você não está vivendo uma vida indolor, não. Não vou interagir isso aqui porque eu faço isso com jovem, mas eu não vou dizer nem para você: se belisca aí para ver o que você está sentindo. Você vai sentir carne, vai sentir dor, porque você não é indolor. Faz parte do trajeto de quem vive esse evangelho. São circunstâncias que são quase inerentes à nossa chamada de viver o evangelho de Cristo aqui na terra. E diante de alguns ensinamentos levianos, algumas pessoas encontram-se revoltadas com Deus, dizendo que Deus enganou. Deus não te enganou. No mundo tereis aflições. Mas há uma palavra que segue dizendo assim: mas se alegre, tenha bom ânimo. Aleluia, porque Ele venceu o mundo. E se tu estiveres nele, tu vencerás também. Esta é a promessa da verdade. Aleluias. Como conciliar a demora de Jesus com a minha gritante necessidade? Que o diga Marta, irmã de Lázaro. Marta vai mandar um mensageiro a Jesus, dizendo assim: olha, diga a Jesus, capítulo 11 do Evangelho de 2 João, você vai ver isso. Diz a Jesus que está enfermo. Agora, irmão, Marta, ela é muito inteligente. Porque ela não vai dizer assim: está enfermo aquele quem ama Jesus. Ela vai dizer assim: está enfermo aquele a quem tu amas. Ela joga a responsabilidade desse amor sobre Jesus.
Jesus, teu amigo, aquele que tu ama, aquele que tu gosta, está sempre aqui, dá um jeitinho na agenda de encaixar e está lá. Ele está muito doente. Então a ideia de Marta é: meu amigo vai deixar tudo o que está fazendo lá e vai vir socorrer, porque amigo que é amigo não deixa o outro na mão. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Quem tem amigo de verdade aqui sabe o que é isso. Ele não mede hora, não mede esforços para chegar e para socorrer o seu amigo. Então Marta manda, mas para a decepção de Marta, chega o mensageiro, dizendo assim: Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Há alguns historiadores que dizem que quando ele voltou, Lázaro já estava morto. Eu não vou entrar nesses pormenores. Eu quero dizer para você que quando ele traz a notícia, Lázaro morre. E agora? Como conciliar a minha necessidade com chamar Jesus e ele não aparecer? Com um agravante: ele era amigo. Jesus sempre dava um jeito de estar na casa de Marta, Lázaro e Maria. Jesus vinha sem avisar, e vinha mais com 12 bocas para comer, de homem, diga-se de passagem. E nunca foi visto, a Bíblia não deixa transparecer, porque não houve nenhuma resistência por aquela família, de que, meu Deus, Jesus já veio de novo com esses homens todinho, porque quem não quer ter Jesus na sua casa? Fariseu Simão perdeu a oportunidade. Então o texto diz que ela recebe a informação, mas Jesus não vem. Jesus manda apenas um recado. Ok, se Jesus falou, está falado. Mas aí Lázaro morre. E agora? Você já parou para pensar que há momento que parece que a nossa fé, ela entra em confronto com a nossa própria fé? Você já parou para pensar que parece que a palavra de Deus às vezes vai em encontro com a própria palavra de Deus? É nesse momento que o diabo às vezes quer cirandar. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. Nós precisamos entender uma vez mais nessa noite que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ele fala, ele cumpre a sua boa palavra, porque ele disse: Jeremias, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia, descanse na palavra do mestre nessa noite. Ele está dizendo para você: você vai entrar no barquinho e você vai passar para o outro lado. Confie nessa palavra. Vai ter luta, vai ter tempestade, vai ter maremoto, vai ter alguma coisa para te tirar da rota, mas a palavra estará de pé dizendo: você vai chegar do outro lado, porque a palavra de Deus não cai por terra. Aleluia. Chega ela, triste, depois do sepultamento. E o texto faz questão de dizer assim: e Jesus demorou-se ainda mais 2 dias. E Jesus demorou-se mais 2 dias. Tempo suficiente para o Lázaro ser enterrado, e sua irmã está desesperada e, com pior, com a crise espiritual. Porque pior do que a prova material é o problema espiritual. É aquele momento que nós tentamos encontrar resposta dentro da palavra e às vezes nós ficamos sem entender. Isso é muito perigoso. Porque é numa dessas entrelinhas que o diabo pode entrar e dizer: olha, está vendo aí você? Se tu não fosse crente, tu estava melhor do que isso. Aceitasse Jesus para isso. O Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite: eu estou no controle. Se você não absorver muita coisa, absorve essa palavra. Ele está no controle da nossa vida. Até o cabelo de nossas cabeças estão todos contados. Ele está no controle da nossa história. Vá dormir nessa noite em paz, porque há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ele está no controle da situação. Ele está controlando a história.
Abraça, Jesus, a alma de alguém aqui nessa noite que chegou dizendo: Deus, o que é isso? Ele está dizendo: é o meu ensinamento na sua vida, para você amadurecer na minha presença, porque o céu te espera. Aleluia. E agora? Chega Jesus, depois de 4 dias. Marta não sauda, Marta não diz shalom. Marta já chega, já se joga nos pés de Jesus e dizendo assim: se o Senhor estivesse aqui, eu não estava chorando desse jeito. Se o Senhor não estivesse aqui, eu não estava em luto. São esses momentos de crises espirituais que querem roubar a nossa fé. De que Jesus atrasou, de que Deus não está vendo. Mas nada passa alheio aos olhos de Deus. Tu sabe do que eu estou dizendo aqui, que eu vou dizer nesta noite. Os olhos de Deus conseguem te enxergar aí onde você está. Eu gosto do que o salmista diz no Salmo 139, quando ele diz assim: os teus olhos me viram ainda informe. Não tinha nada acerca de mim, era um embrião, mas tu já me vias, e no teu livro já estava anotado que tu estarias aqui nesta noite, ouvindo essa palavra. Isso não é predestinação, isso é onipotência de Deus. Ele está no controle. Descanse a sua alma nessa noite. Continua entregando o teu culto a Deus, porque a tua embarcação está sob a direção de Deus. Não vai naufragar, tu não vai morrer, tu está no trajeto do Evangelho. Há uma ordenança de Deus na sua palavra: entre e chegue lá. Eu estou esperando lá. Tu vai chegar. Oh, aleluia! A palavra dele não cai por terra. O problema é que a gente não ama muito a palavra dele. Mas a palavra dele está aqui para a gente absorvê-la nessa noite e dizer: me ajude a crer, porque a tempestade está grande. Tem dias que parece que não vale a pena servir a Deus. São os paradoxos, posso até dizer assim, sei lá, do Evangelho. Mas Jesus disse assim: quem quiser me seguir, faça o quê? Pega uma rede, arme debaixo de um pé de coqueiro e tome água de coco. É isso que está assim na Bíblia? Quem quiser me seguir, faça o quê? Pegue a sua cruz, mas antes disso, negue-se a si mesmo. Aleluia. Quem sente Deus nessa palavra nesta noite? O seu barco, que representa a sua vida, está no controle de Deus. Não vai naufragar, porque o comandante, ele tem um controle na mão. Tu vai chegar. O inimigo não quer, ele quer te destruir, mas a palavra de ordem foi dada. Tu vai chegar do outro lado, nós vamos nos velar. Tu vai chegar lá, porque tem trajeto ainda para você. Aleluia. 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 Sinta o amor de Deus nessa noite na sua vida. Eu disse que esse texto é pedagógico. Ele nos ensina que mesmo fazendo a vontade de Deus, eu vou ser confrontado. Eu vou chorar, eu vou ter medo. Eu vou querer desistir, eu vou achar que vou morrer. Jesus está dizendo: vai não esqueça do detalhe. Que detalhe? Eu não disse que a gente se encontra do outro lado. Aleluia. 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 Arabassúria, maldas sérias. Há outro detalhe aqui para a gente terminar.
As tempestades não avisam quando vão chegar. Geralmente nos pega de surpresa. Aí é que é o desafio. Porque ninguém está preparado para a tragédia. Ninguém está preparado para a palavra má. Ninguém quer ouvir palavras que venham nos deixar cabisbaixo. Paulo chama isso de dia mau na igreja, na carta que ele escreve aos Efésios. O dia mau. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão. Isso não é privilégio só seu nem meu. Jesus teve também isso. Jesus teve o dia mau? Teve. Você concebe a ideia de Jesus pedindo oração aos discípulos? Eu não concebia, mas é fato. Jesus chega para aqueles que sempre tem aqueles que são mais chegados na hora da tempestade. Jesus diz assim: Pedro, Tiago, João, vamos orar comigo. Por quê, mestre? Porque a minha alma está angustiada até a morte. Isso é forte. Diga assim: eu tenho um ponto de chegada. Diga com fé. Isso aqui não é palavra de autoajuda, isso aqui é profecia. Aleluia. Paulo teve o dia mau depois que se converte. Que dia? Deus, tira de mim esse espinho que me fura, senão eu não vou aguentar. Aí vem a palavra bem suave: a minha graça te basta, meu filho. Porque o meu poder, ele procura quem é fraco. Aleluia. Recebe força de Deus nessa noite. Da sua palavra. Não sei o que você ouviu durante essa semana, se foi um diagnóstico médico, se foi uma palavra de maldição, não me interessa. Eu vim aqui munido dessa palavra para lhe dizer: se o Senhor mandou você entrar no barco, tu vai chegar, vai levantar a tempestade, vai, o barco vai ser sacudido, vai, mas você não vai morrer, você vai chegar do outro lado, porque é uma promessa na palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua santa igreja. Que nós saiamos daqui nessa noite com a nossa fé crescida uma vez mais, de que não serão os intempéries da vida que vão roubar a paz do evangelho na minha vida. Porque ao mesmo tempo que ele disse que é cruz, ele vai dizendo assim: a minha graça vai lhe dando condições de você chegar e trocar por uma coroa de glória. Tudo que o inimigo quer é te tirar da presença dele, com mensagens, com evangelhos falsos aí fora, mas o verdadeiro evangelho está aí na sua mão, no seu coração. Vai ter aflição, mas vai ter Jesus no controle da nossa vida. Vai ter lutas, mas vai ter ele dizendo: estou convosco todos os dias. Vai ter luta, mas vai ouvir ele dizendo assim: a minha graça te abraça nesta noite. Vai para casa abraçado com essa graça. Nesta graça a cura, nesta graça a renovo, nesta graça a perdão, nesta graça a justificação, a santificação. Nesta graça há uma promessa: cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Nesta graça está sendo ratificada nessa noite, dizendo: ao que vencer, ou ao que vencer, vai se sentar comigo. Oh, o mar não vai te engolir, porque o céu te espera. A tempestade não vai te sucumbir, porque a promessa está chegando. Está chegando.
Aleluia! Quem aguarda a volta de Jesus aqui agora? Oh, o seu barco não vai naufragar. A promessa está de pé, ele está velando nesta noite. E está dizendo assim: tem socorro, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Há livramento, porque ele é Deus do livramento. A provisão, porque ele é o Deus que provê. Tudo isso incluso no Evangelho.